capítulo 2, o verso 1 até o verso 7, a carta à igreja de Éfeso. Hoje, continuando, vamos para o capítulo 2 ainda de Apocalipse, a partir do verso 8, carta à igreja em Esmirna. Estamos fazendo aí, vamos fazer, permitindo Deus, uma série nas cartas às igrejas de Apocalipse. Então hoje estamos na segunda igreja, a igreja de Esmirna, e vamos fazer essa leitura todos juntos em uma só voz. Os irmãos aqui na igreja e os irmãos em casa poderão também acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler juntos, todos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra lida e suplicamos a tua intervenção. Usa-me como instrumento em tuas mãos para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis sentar, irmãos. Temos aqui, irmãos, o desafio da exposição nesse livro que para muitos traz medo, assombro, angústia e temor. Mas o livro de Apocalipse, na verdade, a despeito da morte, a respeito do sofrimento, das tribulações, das aflições, como nós temos dito e como nós temos visto em todos os comentaristas e da própria exposição das Escrituras, é um livro que traz conforto, consolo, esperança e vitória para a igreja de Cristo aqui na terra. Então, ao invés de termos medo, devemos nos debruçar nesse texto e ler a palavra do Senhor. E é claro que, como o livro de Apocalipse não é um livro de uma linguagem literal, ou seja, você não pode entender todas as coisas de forma literal. Ele é um livro de linguagem simbólica, mas eu creio que através do estudo, da pesquisa, os irmãos poderão, através da oração e na direção do Espírito Santo, poderão pedir a Deus compreensão e aplicação da palavra para a edificação e para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, temos aqui esse livro que se encontra aqui, o último livro que se encontra no Novo Testamento. E aqui temos essa carta à igreja de Esmirna, irmãos. Ela apresenta a mesma estrutura das outras 6 igrejas que nós vamos ver a partir do verso 1 do capítulo 2 aqui de Apocalipse até o capítulo 3. Então, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós vamos ver que essa carta dirigida à igreja de Esmirna, ela tem a mesma estrutura das demais outras 6 cartas. Que estrutura é essa? Ela tem uma apresentação, ela tem um elogio, ela também tem advertência e promessa. Essas são as palavras de Jesus dirigidas a essas 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Interessante que a igreja de Esmirna é uma das quais da cidade que ainda lá existe, e ela tem uma população mais ou menos de uns 250 mil habitantes. E nós vamos ver que Esmirna também, entre o conteúdo na sua estrutura ter as mesmas características das outras 6 cartas, apenas nela, ela é uma das poucas igrejas que não recebe nenhuma advertência do Senhor. Ela recebe apenas elogios. E Esmirna era a segunda maior cidade, mais bonita e mais rica que tinha ali na Ásia. E era uma cidade próspera e também uma das mais importantes colônias romanas. E nós vamos ver também que Esmirna era o berço de uma cultura muito próspera naquela época. Era lá na cidade de Esmirna, como na cidade de Éfeso, que havia os grandes jogos romanos, como há nas Olimpíadas. E é interessante perceber que o Senhor Jesus utiliza da imagem da coroa da vida exatamente nesta igreja, porque ela se concentrava no lugar onde havia jogos e competições
daquela época que eram muito importantes. Assim como nos nossos dias o futebol, o basquete, esses esportes. Então, ali a cidade de Esmirna era muito importante pelos seus jogos, pela sua cultura ali, nesse sentido. Era um lugar onde havia muitos jogos e esses jogos eram reconhecidos em toda parte da época. Então, por isso, Jesus usa essa imagem da coroa da vida para falar que o que o vencedor receberia, porque o troféu daqueles que eram premiados nas melhores posições, eles recebiam uma coroa. E Jesus diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa, mas não essa coroa perecível, a coroa da vida eterna. É importante perceber isso. Então, a igreja nessa cidade que Jesus dirige a sua mensagem é reconhecida como a igreja que foi fiel ao Senhor em meio à tribulação, à perseguição e ao sofrimento. Observa que na narrativa vemos que é uma igreja pobre, é uma igreja sofrida, mas uma das características que nós vamos encontrar e uma das poucas igrejas que recebe apenas elogio e nenhuma advertência do Senhor. É uma igreja que de fato, a despeito de todo o seu sofrimento, perseguição e dor, é uma igreja fiel. E é interessante perceber que nós, como igreja do Senhor, o que Ele espera encontrar em nossa vida como a igreja aqui na terra, a igreja visível aqui, é exatamente isso. Não tanto a prosperidade financeira, não tanto as riquezas que são perecíveis, dos quais Jesus diz: buscai, acumulai para vós tesouros no céu. A despeito de ser uma igreja pobre de recursos, era uma igreja rica na graça, no poder e no Espírito de Deus. E é isso que Deus espera encontrar aqui na igreja da terra. E é por isso que essa igreja recebe apenas elogios por ser uma igreja fiel. Não permitir e não se deixar levar pelo tempo, pelas épocas, pelas circunstâncias e nem por tanta perseguição que essa igreja vem a sofrer. Então, meus irmãos, rapidamente eu quero compartilhar aqui o que é que nós podemos aprender acerca desse texto. O que é que a igreja de Esmirna tem a nos trazer como mensagem para a igreja, para a nossa igreja. Lembrando que quando expomos a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, lembramos aos irmãos que essas 7 igrejas, de acordo com a nossa perspectiva, de acordo com os comentaristas, de acordo com o que nós temos enxergado, essas 7 igrejas, elas representam as igrejas em todas as épocas. Nós temos aqui uma mensagem atemporal, ou seja, não dependendo do tempo e da época, mas essa mensagem da igreja de Esmirna também se aplica à igreja contemporânea, à igreja dos nossos dias. Então, quais ensinos nós podemos aprender aqui desse texto? É um texto pequeno, apenas aqui do verso 8 até o verso 11. Mas, em primeiro lugar, a carta ensina sobre a glória de Jesus. Uma das coisas que nós não podemos perder o foco é que a igreja, ela deve sempre redundar a glória de Deus. E quando falamos da igreja, você precisa entender que você, como templo de habitação do Espírito Santo, você como servo de Deus, consagrado, que um dia professou que Cristo era o seu Salvador, você também tem que entender isso. Nós precisamos redundar, manifestar a glória de Deus em nossa vida, na nossa pouca e na nossa efêmera tempo aqui na terra, no nosso pequeno tempo de peregrinação, precisamos dar glórias a Deus, e damos glórias e louvores a Deus, não apenas na igreja, cantando cânticos, batendo palmas, e sabe, tendo esse momento no templo, mas dar louvor, dar glórias a Deus, é uma vida santa, uma vida aprovada, assim como essa igreja fora uma igreja fiel e fiel até a morte. Então o texto diz aqui, essa carta ensina sobre a glória de Jesus. Então o texto, verso 8 nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Observe que a carta à igreja de Esmirna, ela exalta aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Ela exalta a glória de Cristo, ela aponta para aquele que é o sustentador e criador de todas as coisas. Assim começa esse texto, e essa é uma revelação de Jesus Cristo ao seu discípulo amado João. E Jesus começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é esse?
o que esteve morto e tornou a viver. Essas são as palavras de Jesus para a igreja de Esmirna. Essas são as palavras de Jesus para a minha vida, para a sua vida como igreja. Então, quando o Senhor Jesus se revela aqui, Ele se apresenta como o primeiro e o último, como o alfa e o ômega. E Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso significa, quer dizer que nele foram criadas todas as coisas, nele são sustentadas todas as coisas. Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador de todas as coisas que há. Ele é o supremo Deus eterno, é o Logos de Deus, é o Filho Santo, é a palavra criadora, é aquele que morreu a nossa morte, é aquele que pagou a nossa conta. O mundo e tudo que nele há, sendo o primeiro, é aquele que sustenta todas as coisas. Então Ele tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. O capítulo 5 de Apocalipse diz que Jesus está sentado à destra do trono de Deus e que Ele governa todo o universo e que nada lhe foge do seu domínio. Não é uma pandemia, não são guerras, não são conflitos, nada nem ninguém. Todas as nações e todos os poderes estão sujeitos ao seu governo universal. Ele é o Deus soberano, como nos mostra o Salmo 139, como nos mostra a apologia do Salmo 119, como nos mostra todas as Escrituras acerca daquele que é o sustentador e criador de todas as coisas. Isso quer dizer que Jesus governa o mundo ao mesmo tempo, a sua igreja. A igreja do Senhor deve estar submissa às suas ordenanças, à sua palavra, ao seu comando. Jesus é o Senhor da igreja, como diz Paulo na carta aos Efésios. Ele comparando o amor do homem para com a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se deu. A igreja deve compreender que esse amor de Deus por nós, Ele é inquestionável, é incompreensível, Ele transcende a nossa compreensão, como esse Deus que deixou a sua glória, se esvaziou de toda a sua glória e habitou em forma humana para morrer por nós e nos conceder a vida eterna. Então isso quer dizer que esse Senhor Jesus, do qual a carta diz exatamente estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Jesus também diz que Ele sendo o último, nele são consumadas todas as coisas. Inclusive a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem que nós temos sabido e ouvido, que é uma mensagem acerca das coisas que hão de acontecer. É uma mensagem acerca do final da história. A história do mundo, ela não é cíclica, ela não fica em círculos. A história da humanidade, a história da qual Deus criou todo esse universo, ela teve início, ela está se desenvolvendo e ela terá o seu fim, o seu desfecho. E o livro de Apocalipse aponta exatamente para as últimas coisas, mostrando que Cristo, Ele é o último. Eu sou o primeiro e o último, aquele que criou e aquele que irá consumar a obra de Deus. Então, por isso que Apocalipse podemos ver o fim de toda a história da humanidade. Então, haverá um desfecho de todas as coisas. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. E essa é a mensagem de Cristo, que está escrito aqui atrás. Pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo que morreu em nosso lugar. Pregamos a Cristo que venceu a morte, que na verdade Ele se deu. A morte não poderia deter o autor da vida. Aqui Jesus aponta para a sua obra, morte e ressurreição. E no texto de João, ele mesmo diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E a mensagem da igreja de Esmirna fala para que eles ao vencedor. Interessante que mostra que a morte aqui, a primeira morte, é aquela que todos os seres humanos passarão. Mas a promessa do Senhor ao vencedor é que eles não passarão pela segunda morte, porque Cristo é aquele que esteve morto, porque Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário para dar a vida eterna para a sua igreja, e Ele ressuscitou para justificar a sua igreja. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele diz, quando o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus, através de Cristo Jesus. Então a justificação da sua igreja, do seu povo, está na pessoa única de Cristo. Ele é a única esperança da igreja. Então a mensagem aqui da igreja de Esmirna começa exaltando e glorificando aquele que é o autor da vida, aquele que é o criador e sustentador. Então é exatamente isso que vemos aqui
aquele que esteve morto, mas que tornou a viver. E nós vamos ver também, em segundo lugar, que essa carta ensina sobre as características de uma igreja fiel. E é na verdade isso que o Senhor espera encontrar em nossa vida. Nós temos lembrado aos irmãos que não é o templo que é santo, nem os bancos, nem o púlpito. O santo deve ser o povo que nele congrega, que nele habita. O povo que vem à igreja tem que ter um único objetivo: adorar ao Senhor, sabe, ouvir a voz de Deus, glorificar ao seu nome, exaltar a sua majestade. Se você vem para a igreja com outro motivo, para ser próspero, para, sabe, conseguir um emprego, conseguir um casamento, quaisquer outras coisas, das quais nós temos ouvido muitas mensagens sobre esses temas, você está andando ainda fora dos propósitos eternos de Deus. Você tem que vir à igreja porque o Espírito Santo o incomoda, para que você venha adorar ao Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, e esse é o segundo momento. Essa carta ensina as características de uma igreja fiel, que vem a Deus, não pelas coisas que possam ganhar de Deus, que possam obter de Deus, mas vem para buscar as riquezas mais maravilhosas que existem nessa vida, que é os tesouros do céu, é a vida eterna, é o encontro com o Senhor Jesus, é estar aprovado por Cristo, é fazer a vontade de Deus. Então diz o texto: conheço a tua tribulação, as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O verso 9 exatamente mostra que o Senhor Jesus, andando no meio da igreja, Ele que conhece a vida da igreja, Ele que conhece o seu coração, os seus pensamentos, Ele que conhece a intenção do seu íntimo. O Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras. O Senhor diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. Essa palavra de Jesus é para uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel. É uma igreja que está padecendo dificuldades, pobreza e até a morte, mas é uma igreja fiel. Tem muitos que estão vivendo talvez na bonança das riquezas, na prosperidade, tem todos os recursos, nada lhe falta, mas uma coisa sim, assim como a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinária, uma igreja apologeta, uma igreja que tinha a ortodoxia, defendia a sua doutrina, era uma igreja que não permitia entrar heresias nem falsos profetas, mas aquela igreja estava, sabe, com o seu amor árido, ou seja, estava vivendo uma frieza espiritual. E o Senhor Jesus diz: olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa é a mensagem à igreja de Éfeso. Essa foi a advertência do Senhor à igreja de Éfeso. Mas o Senhor Jesus não dá advertência a essa igreja a despeito da sua pobreza, do seu sofrimento, da sua tribulação. O Senhor a elogia, dizendo: eu conheço as tuas aflições, a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. E qual era a riqueza dessa igreja? Era uma riqueza espiritual. É uma igreja que não tinha, sabe, nada de riqueza aos olhos dos homens. Na verdade, os irmãos eram perseguidos, os irmãos estavam passando dificuldade, havia de fato uma pobreza ao extremo, mas era uma igreja fiel. Essa carta à igreja de Esmirna não apresenta as advertências que Jesus faz às outras igrejas, mostra apenas exatamente os elogios que Jesus encontra nessa igreja. E é algo paradoxal, é algo meio que controverso, porque enquanto a igreja está sofredora, aflita, sendo aprisionada, ela é achada fiel. O primeiro elogio do Senhor Jesus aqui feito a essa igreja é feito por sua riqueza no Evangelho, a despeito de suas aflições e pobreza. Era uma igreja que estava enfrentando perseguição, e essa perseguição trazia exatamente sobre ela a pobreza. Eram os irmãos mais simples que existiam na cidade de Esmirna. Eram pessoas que muitos deles eram os escravos. Muitos deles viviam uma vida comum e simples, e por causa da perseguição eles não podiam comprar nem vender. Por causa da sua fidelidade, eles não permitiam fazer acordos em desconformidade com a lei do Senhor. E o Senhor Jesus elogia, porque o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja, porque o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece o seu povo. Jesus disse que aqueles que o adorem em espírito e verdade, são esses que Ele procura. O elogio do Senhor é porque essa igreja, a despeito de todos os problemas, era uma igreja fiel.
enfrentava perseguição e pobreza, e diante disso se manteve com o Evangelho dentro do seu coração. E uma das palavras de Jesus que nós não esquecemos, que ecoa em nossa vida, é exatamente aquela que ele disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Não significa aqueles que decoram todas as escrituras. Eu conheci um colega nosso que a gente brincava com ele na sala de aula, na época do seminário, e a gente perguntava: o que é que diz lá Isaías capítulo 2, verso 10? E aquele irmão esperava 3, 4 segundos, e ele dizia o que estava lá, e a gente abria a escritura exatamente, e a gente ia para o Novo Testamento: o que é que diz Mateus capítulo 14? E ele dizia, o texto começa. E é interessante, a memória daquele irmão parecia um supercomputador. Mas o Senhor Jesus não está falando de apenas conhecer, mas viver o Evangelho. Assim como disse Tiago no capítulo 2 da sua epístola, é necessário que a palavra de Deus esteja em nosso coração, ela faça mudança em nossa vida. A nossa perspectiva deve ser sempre a glória de Deus. E aqui essa igreja era uma igreja que tinha um Evangelho dentro do coração, que não se deixava corromper com as coisas da época. Era encontrado uma igreja fiel. E o segundo elogio que nós vamos encontrar aqui, a despeito do primeiro elogio a despeito de passar a perseguição e a pobreza, era uma igreja que tinha a riqueza do Evangelho em sua vida. E o segundo elogio era por motivo dessa vida de graça. Ou seja, os irmãos, eles tinham esperança, eles viviam na graça, na misericórdia de Deus, eles andavam em comunhão. Era como se eles já estivessem na expectativa dos céus. Eles não temiam a morte, porque eles aprenderam exatamente acerca do que a palavra de Deus diz. Havia também dentro desse grupo aqui da igreja de Esmirna, um grupo de irmãos que blasfemava contra a igreja. Esses irmãos aqui, eles chamavam-se de judeus. E a palavra do Senhor diz aqui no verso 9, na parte B, quando diz aqui: tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então no seio da igreja ali havia alguns que se diziam judeus, mas na verdade eles eram judeus importantes da época, e eles eram contra o ensino de Cristo e contra essa doutrina que ele dizia que era uma nova doutrina. Eram falsos judeus, e é isso que Jesus diz. Jesus chamou esse grupo de judeus que não eram judeus, e sim sinagoga de Satanás. E é interessante perceber que aqueles que se levantam contra o Senhor, e nós temos visto isso ao longo da história, que os inimigos da igreja, os falsos profetas, as heresias, elas surgem de dentro da própria igreja. Assim é ao longo de toda a história. Jesus não quis dizer que eles não fossem judeus de sangue, mas que não agiam como judeus genuínos, verdadeiros. Eles eram falsos, eles eram aqueles que no meio da igreja se vestiam como crentes, mas eles não eram do Senhor. E essa sinagoga desses judeus, que deveria ser um lugar de ensino, de oração, tornou-se um lugar de acusação, porque esse é o papel do nosso adversário, ele é o acusador. E ele se colocava aqui como sinagoga de Satanás, porque eles levantavam um falso testemunho, eles blasfemavam contra a igreja, eles criavam, enganos e mentira aos imperadores de Roma. Eles entregaram os irmãos, trazendo muitas falsas, distorções daquilo que havia no seio da igreja. E isso se dava pelo fato exatamente desses muitos judeus influentes. Eles queriam causar dano dentro da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, se ela não estiver observando a palavra, se ela não estiver no temor de Deus, se ela não andar de conformidade com as Escrituras, ela se levará exatamente por esses falsos profetas, por esses falsos discípulos, falsos apóstolos, dos quais o próprio Jesus advertia. E dentro aqui do seio dessa igreja haviam falsos judeus, aqueles que não eram convertidos. E quais eram as calúnias? Interessante que o comentarista William Barclay, ele mostra 6 calúnias que esses falsos judeus, que o próprio Senhor Jesus disse que era da sinagoga de Satanás, porque eles inventavam males e mentiras contra os irmãos. E ele vai elencar aqui pelo menos 6 calúnias dos quais esses falsos judeus apresentavam contra os irmãos. E uma delas é porque os cristãos
aqui no momento da comunhão, quando tem aquele momento que este é o meu corpo e este é o meu sangue, dizendo que aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles distorciam, dizendo aqui que os irmãos eram canibais, que o culto dele havia os sacrifícios, comendo carne e bebendo sangue dos outros. Então aqui era uma das falsas verdades, das mentiras levantadas dos irmãos, essas calúnias, dizendo aos romanos: olha, eles são canibais em seu culto. Também diziam que no momento da celebração da Eucaristia, o momento que havia o momento de comunhão e amor, eles afirmavam que era o momento de orgias, aquele momento de amor entre os irmãos, que se fala do amor ágape, né? O momento de comunhão. Eles confundiam, dizendo que era um amor eros, então que havia dentro da igreja orgias. E essa era uma segunda calúnia inventada contra os irmãos. A terceira, que eles também dizem aqui, segundo o comentarista William Barclay, outra calúnia levantada contra os irmãos da igreja de Esmirna, era o fato de que muitas vezes, quando se convertia algum irmão dentro da igreja, havia discórdia na família, porque uns se convertiam e havia problemas entre esposo e mulher, entre filhos e pais, porque alguns se convertiam e se afastavam daqueles caminhos, enquanto os outros permaneciam pagãos e não aceitavam aquela conversão. Então havia conflitos na família. Então eles diziam que esses cristãos, eles criavam problemas no seio da família, na estrutura familiar. E na verdade isso é fato. O Senhor Jesus disse que Ele veio trazer espada, porque aqueles que não crerem no Evangelho, aqueles que negarem o Evangelho, eles se tornam inimigos de Cristo. Então, dentro das famílias onde havia conversões e os demais que não haviam conflitos e guerras dentro do mesmo lar. Então eles alegavam que esses cristãos criavam distorções nas famílias. Eles também diziam, acusando os cristãos de ateísmo, porque dentro dos seus cultos não tinha imagem para adorar. Eles eram aqui politeístas, eles diziam que esses cristãos aqui eram ateus, e esses irmãos judeus, eles criam em outros deuses, eles gostavam de adorar imagens. Interessante que os verdadeiros judeus, as escrituras dizem no segundo mandamento: não terás para ti outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, diz o verso 4 de Êxodo capítulo 20. Então esses irmãos aqui, esses falsos judeus, diziam que eles não tinham divindades, eles só pregavam a Cristo. E também eles diziam que esses não adoravam ao imperador romano. E naquela época, quem não adorasse o imperador romano, que era título como Deus, que deveria ser venerado como Deus, esse se tornava inimigo de Roma. E eles acusavam que esses irmãos não adoravam ao imperador romano, e de fato eles não o faziam, porque eles entendiam que o imperador era um homem e não era digno de ser adorado, exceto Deus, Criador dos céus. E também acusavam os irmãos de serem incendiários, porque eles afirmavam acerca do fim do mundo, que o mundo seria exatamente consumado por uma grande conflagração cósmica de fogo, assim como relata as Escrituras. Então eles diziam que os irmãos eram incendiários. Ou seja, essas são as acusações relatadas pelos falsos judeus, esses dos quais o Senhor Jesus chama de sinagoga de Satanás, porque eles iam para os tribunais entregando os irmãos e a igreja, e muitos desses irmãos foram mortos. Muitos foram lançados do monte, mais de 2.000 almas foram mortas, lançadas do monte. Muitos foram aprisionados, e todos eles que eram encarcerados, era uma previsão de morte, porque no cárcere os romanos deixavam eles à mercê da fome e das pestilências. Então muitos morriam nos cárceres. Então, meus irmãos, por isso que a palavra de Deus disse aqui exatamente no verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A despeito de todas essas falsas calúnias, dessas acusações, desses falsos intentos contra esses irmãos, eles permaneciam unidos na fé e no propósito. Eles tinham a sua própria vida como, ainda que eles morressem, mas eles não retrocederiam nos ensinos da palavra do Senhor. E por isso que Jesus diz: a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são
sendo antes sinagoga de Satanás, porque esses falsos judeus, eles entregavam os irmãos nos tribunais para que eles fossem mortos, para que eles fossem aprisionados e para que eles sofressem dano. E meus irmãos, essa igreja é chamada de uma igreja fiel, e nós precisamos perceber que nos nossos dias nós temos uma vida tão sabe, alguém já disse que a igreja parece que precisa passar por provas e por momentos de dificuldade para que ela seja despertada e acordada, porque parece que os fiéis do Senhor, eles são vistos em meio às provações e às lutas. Parece que quando tudo está muito bem, poucas pessoas têm buscado a face do Senhor, poucos de fato têm orado, poucos de fato têm trabalhado no reino de Deus, e o Senhor não nos chama para sermos cristãos sentados no banco, com a boa vestimenta, com um bom entendimento, mas o Senhor nos chama para ir e pregar o Evangelho, para pagar o preço de sermos discípulos de Jesus. O Senhor não chamou você para ser apenas um espectador do Evangelho, para apenas ser aquele que aplaude ou que vaia, mas o Senhor chama você para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos chama para sermos pregadores, sermos, sabe, discípulos de Cristo, pagando o preço de ser sal da terra e luz do mundo, e para que as boas obras em nossa vida, os frutos do Espírito Santo em nós, possam glorificar ao nosso Pai. A igreja de Esmirna é chamada uma igreja fiel. E veja o que diz aqui, em terceiro lugar, essa carta também ensina sobre a exortação e a promessa de Deus. Veja o que diz o verso 10 e o verso 11. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano na segunda morte. Então observa as palavras do Senhor Jesus, sabendo de todas as coisas, aquele que é o Deus onisciente, Ele já traz aos irmãos da igreja de Esmirna para que eles sejam fiéis. Não seja fiéis no momento de pandemia, não seja fiéis em casa, sabe, tendo uma vida regalada, mas seja fiel até a morte, independente das circunstâncias, independente do momento, ser fiel a Deus. Porque os verdadeiros que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, eles nunca retrocedem em meio às dificuldades e aos reveses da vida. Nós podemos passar por provas, por tribulações, por sofrimentos e aflições, mas devemos nos manter firmados nas promessas do Senhor Jesus. E o verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Quem é aquele que de fato espera receber essa coroa da vida eterna? E é interessante perceber que Jesus exorta a sua igreja dizendo que eles estão prestes a sofrer. Será que você está pronto a sofrer por amor de Cristo e até a morte? Será que você está pronto para caminhar nesse mundo em meio à angústia, sofrimento, perseguições? E será que você se manterá fiel a Deus a despeito de tais circunstâncias? Esses irmãos já estavam sofrendo por causa das perseguições e das acusações. Muitos já estavam em cadeias, muitos já estavam sob privações de comida, muitos já estavam há dias sem alimento, muitos já estavam há dias sem famílias. Eles seriam lançados na prisão para serem provados. É isso que o Senhor Jesus diz. E segundo, eles seriam perseguidos por um período de tempo. O Senhor diz 10 dias. Durante 10 dias vocês serão perseguidos. E Jesus diz para que eles não tivessem medo durante o sofrimento que enfrentariam. Durante a nossa caminhada aqui, nós não sabemos o que há de acontecer no dia de amanhã, mas o Senhor espera saber se vocês permanecem firmes nas suas promessas, firmes de acordo com a sua palavra, andando nos seus caminhos, sabendo que Ele é o autor e sustentador de toda a vida.
Lembra do histórico de Jó, aquele homem que do texto diz que era o homem mais próspero, era o homem mais, mais bem sucedido de todo o Oriente. Não havia pessoa mais rico, mais próspero do que Jó. Jó era um homem que tinha muitos gados, muitos animais, muitas terras, muitos servos. Mas ainda assim, a despeito de toda a sua fidelidade, de todo o seu temor a Deus, o texto diz que ele se levantava todas as madrugadas intercedendo pelos seus familiares. Mas ainda assim Jó passou por uma grande luta, um grande sofrimento, grandes perdas. E aí todos poderiam dizer: esse homem deveria de fato tirar a sua vida, esse homem deveria se desesperar, abandonar esse Deus. Mas Jó, naquele momento de tanto infortúnio, cada vez chegava um e dizia: olha, fogo do céu caiu e destruiu, olha, o vento veio sobre a casa dos teus filhos e caiu sobre eles, e todos morreram de uma só vez, os teus 7 filhos e as tuas 3 filhas. Ora, vieram os saldeus e destruíram e roubaram, e só eu escapei para trazer a notícia. E cada vez mais Jó recebia notícias trágicas, e Jó diante de si, ele se quebranta diante de Deus, ele se prostra e ora ao Senhor, e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, a despeito de Jó não saber o que estava sucedendo. Por isso que Jó tem aquela conversa com Deus. Mas irmãos, nós observando a história de Jó, observando a história de José do Egito, observando a história de Moisés, observando a história de Ruth e de tantos personagens que passaram por sofrimentos atrozes, mas eles permaneceram fiéis. E por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, mostra a galeria dos heróis da fé. Eles não eram heróis por si mesmos, mas porque eles tinham a fé em Deus, porque eles confiavam em Deus, porque eles tinham esperança nas promessas do Senhor Jesus. Assim foi a vida dos apóstolos. O apóstolo Pedro precisou ser peneirado, precisou passar por momentos de luta e dificuldade, para reconhecer que ele não merecia a vida, e o Senhor Jesus veio resgatá-lo. Meus irmãos, nós precisamos aprender que enquanto estamos aqui nessa vida, precisamos observar a palavra de Deus, viver por meio dela, crendo nas suas promessas. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, era uma igreja perseguida, era uma igreja empobrecida. Eles viviam em total miséria por causa da perseguição, mas eles se encontravam fiéis. O próprio Jesus diz, o texto diz exatamente essa verdade, quando aqui no verso de número 9 diz: conheça a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Será que nós temos sido ricos da esperança, da alegria, da salvação? Será que você tem a compreensão do que a vida que Jesus conquistou para você foi uma vida de sofrimento, de morte, de dor? Será que você compreende porque o próprio Pai entregou o seu Filho para morrer em seu lugar? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um justo sendo entregue em lugar de pecadores. A igreja de Esmirna, ela recebe o elogio de Jesus, porque eles eram fiéis à palavra de Deus, eles tinham fé e esperança no Senhor. Jesus disse que se eles fossem fiéis até a morte, eles receberiam a coroa da vida. A fidelidade da igreja de Esmirna, irmão, não poderia ser por um espaço de tempo. Eles deveriam ser fiéis até a morte, até que a sua própria vida lhe fosse tirada, assim como Jesus, no momento que antecedia a sua morte, lá no Getsemane, ele ora ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim essa morte de cruz, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Jesus cumpriu o propósito de Deus, assim como os irmãos da igreja de Esmirna, eles entregaram a sua vida, eles confiaram na promessa de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se for preciso, eles deveriam morrer por Cristo. Se for preciso, será que você está pronto para entregar a sua vida por amor a Cristo? Será que você poderia dizer, nada temo nessa vida? Será que você pode dizer que, ainda que eu morra, eu creio no meu Redentor, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele há de vir, porque Ele há de restaurar esse meu corpo, ainda que padeça na morte? E todos nós
Estamos sujeitos à morte por causa do pecado. A recompensa da exortação do Senhor à igreja de Esmirna é a promessa da coroa da vida. A recompensa que eu e você temos no Senhor é a coroa da vida. Poderemos passar pela primeira morte. Essa morte biológica, todos nós estamos condenados, não apenas da velhice até o último suspiro, mas a qualquer momento a nossa vida pode ser tirada. Quantos relatos nós temos visto de crianças, de jovens, de adolescentes, de pessoas de qualquer idade, sabe, em qualquer infortúnio, uma bala perdida, um acidente de trânsito, e muitas pessoas ficam, meu Deus, mas por que? Ele era tão abençoado, era um servo de Deus. Irmãos, todos nós somos sujeitos à morte. Observe a vida de João Batista, observe a vida de todos aqueles que morreram, mas a sua esperança não estava nessa vida. A promessa do Senhor é que Ele nos considerará a vida eterna. A imagem aqui, irmãos, do Senhor para essa coroa da vida é exatamente mostrando aos irmãos ali da igreja de Esmirna que aqueles que lutavam, que estavam ali dentro daqueles momentos de Olimpíadas, momentos de competição, eles ganhavam uma coroa, mas aquela coroa é corruptível, aquela coroa é passageira, mas a coroa da vida é uma coroa eterna. Como em todas as outras cartas, nós vemos a expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus está nos convidando para que nós possamos ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito, irmãos, é para que eu e você possamos de fato guardar a sua palavra em nosso coração, possamos não apenas conhecê-la, mas colocar em prática. Precisamos meditar de dia e de noite para que o poder do Espírito possa mudar o nosso coração, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que possamos de fato glorificar a Deus com o nosso testemunho. A grande falta de amor e de comunhão na igreja é exatamente por falta de oração e de comunhão com Deus. A igreja cresce, desenvolve espiritualmente quando a igreja olha para Cristo e louva o seu nome e exalta a sua glória e espera o retorno de Cristo. Crentes, irmãos e irmãs amados, que tem só um propósito: louvar o nome do Senhor. Como em todas as cartas, encontramos uma promessa, e essa é uma promessa para a igreja vencedora. Ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. A promessa fala sobre aquele que não experimentará a segunda morte. Que os irmãos possam ter certeza que a nossa vida aqui, os nossos dias são contados. A nossa esperança não pode redundar em coisas que nós simplesmente construímos aqui na terra, porque tudo passará. A nossa esperança, a nossa riqueza, a nossa glória está em Cristo Jesus. Aquele que foi aos céus e disse: eis que vou ao Pai preparar-vos morada, mas eis que voltarei para vos buscar. A promessa fala sobre aquele que não experimentar a segunda morte. E que morte é essa? A segunda morte acontecerá quando todos forem ressuscitados dos mortos. Então todos nós passaremos pela morte. Se Jesus demorar mais algumas décadas, nós não sabemos quantos dias e anos temos aqui, mas se Jesus demorar muito tempo, certamente todos nós passaremos. A promessa do Senhor Jesus é que quando Ele voltar, todos os que estão mortos, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte eterna. E essa segunda morte significa após a morte biológica, quando estivermos diante do tribunal do Senhor, para onde irá a nossa alma. A segunda morte significa a morte eterna, o inferno, o sofrimento eterno. Uns irão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Todas as pessoas irão morrer. A Bíblia só relata 2 pessoas que não passaram pela morte, que foram trasladados pelo Senhor, que foram arrebatados pelo Senhor. Todos aqueles que não nasceram espiritualmente, esses experimentarão a morte eterna. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário que haja um novo nascimento, nascimento do alto. A igreja de Esmirna era uma igreja santa, era uma igreja fiel, era uma igreja que, a despeito de todo sofrimento, aflição e angústia, eles confiavam, eles permaneciam na doutrina, no conhecimento, na palavra, no temor de Deus. Irmãos, olhando assim para a igreja de Esmirna, nós não podemos ceder a qualquer tentação
da privação ou da perseguição, ou do momento que estamos passando. Não há nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Cristo. Você precisa perseverar até o fim, você precisa confiar em Deus, manter a sua fé, sabe? Manter uma comunhão sadia com o Senhor, manter uma unidade no corpo de Cristo, olhar para os seus irmãos sempre com amor, com misericórdia, com piedade, olhar para os seus irmãos com fé e pedir a Deus que aumente a nossa fé a cada dia, para que eu e você possamos viver o Evangelho de Cristo, o puro e simples, verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, irmãos, se encontra em sua palavra e no coração transformado pelo Espírito Santo. O verdadeiro Evangelho puro e simples significa que eu e você não apenas conhecemos acerca de Deus, mas que andamos com o nosso Deus e compreendemos as palavras de Jesus, que todas as profecias, todos os mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o coração. E o segundo mandamento, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos guiará em toda boa obra. A igreja de Esmirna era uma igreja vencedora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Se você crê em Cristo, se você confia no Senhor, não apenas diga eu creio em Jesus, não apenas diga eu sou presbiteriano, eu sou evangélico, mas diga eu nasci de novo, eu vivo para a glória de Deus, a palavra de Deus faz morada em meu coração e eu quero compartilhar essa verdade com o meu próximo. Eu quero viver o Evangelho na prática, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero ser um homem ou uma mulher piedoso, piedosa, eu quero ser transformado a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, assim como essa igreja recebeu elogios do Senhor, que a graça bendita de Deus possa recair sobre a nossa igreja, sobre o seu povo, espalhado sobre toda a terra, para que possamos ser também uma igreja vencedora, é aquela que persevera até a morte. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe para sermos santos de fatos aqui nesse mundo. Não que tenhamos apenas um emblema escrito em nossas camisas, em nossos bonés, em nossas placas, mas que o nosso coração de fato seja um coração convertido, seja de fato uma vida que glorifique e que louve a Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria cantar o hino 299, eu de vez em quando gosto de cantar esse hino, porque é uma oração cantada, fortalece a tua igreja, ó Senhor. Eu quero cantar com os irmãos, vamos cantar, logo depois dessa oração e impetração da bênção. Santo Deus, ó Pai amado, te louvamos, Senhor, te louvamos porque a tua palavra, ela sempre nos aponta o caminho, a tua palavra sempre nos adverte, nos chama a atenção. A tua palavra sempre está nos chamando para ter uma vida aprovada por ti, uma vida que seja transformada, uma vida que seja de fato que glorifique o teu nome aqui na terra. O Senhor nos chamou para de fato sermos servos e servas de Deus aprovados. O Senhor nos chama para que possamos de fato demonstrar frutos. E esses frutos exatamente são frutos de um coração quebrantado. Esses frutos do Espírito nos faz ser amáveis, sinceros, verdadeiros e que estejam prontos para pagar o preço em meio aos sofrimentos, às perseguições. Ó Senhor, nos ajuda como igreja, como teu povo. Ó Pai, tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, levanta homens e mulheres que se coloquem na brecha da oração, homens e mulheres que de fato busquem a tua face. Assim como nós vemos na mensagem do profeta Joel, é necessário não rasgar as vestes, mas o nosso coração diante do Senhor. É necessário que haja quebrantamento sincero. Ó Deus, a começar de mim, tem misericórdia, perdoa-me, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a todos nós a fazermos a tua vontade, a vivermos para a tua glória. Precisamos de fato buscar a tua face em oração todos os dias. Precisamos de fato meditar na tua palavra de dia e de noite, porque assim seremos bem-aventurados, porque assim somos mais do que vencedores, porque assim também receberemos a coroa da vida. Ó Senhor Deus, tem misericórdia e nos ajuda. Oramos assim em nome de Cristo Jesus.